Olá, Vinícius. Prefiro não dizer quem sou por completo. Basta saber que o que vou contar aconteceu comigo. Não faz tanto tempo assim. Morava numa cidade pequena, dessas onde todo mundo meio que conhece todo mundo, e tínhamos um parque municipal, o Parque das Acácias. Era o orgulho da prefeitura, gramado impecável, árvores antigas, uns brinquedos bonitinhos para as crianças. Um lugar de paz, sabe? Ou pelo menos era para ser. Eu costumava caminhar por lá no fim de tarde, depois do trabalho. Era um jeito de esfriar a cabeça, de deixar os pensamentos ruins para trás. As primeiras vezes foram normais. Gente fazendo piquenique, casais passeando, adolescentes no skate. Nada fora do comum. O sol se pondo entre as árvores criava umas sombras longas e bonitas. A coisa começou a mudar de forma sutil. No começo, eram só uns detalhes que eu dispensava. Um banco que parecia ter sido movido, mas que eu devia ter visto errado. Um vulto rápido no canto do olho entre as árvores mais densas. A certeza de que era só coisa da minha vista cansada. Pequenas coisas que a gente ignora porque a alternativa é pensar que tem algo errado onde não deveria ter nada de errado. Depois os sons começaram baixos, quase inaudíveis. Um farfalhar nas folhas secas, mesmo sem vento. Um estalo de galho que parecia vir de um lugar onde não havia galhos secos no chão. Sons que me faziam parar de andar e olhar em volta, mas nunca via nada. Só as árvores, a grama, os caminhos vazios enquanto a luz do dia diminuía. A sensação, porém, não ia embora. A sensação de ser observado. Uma noite já quase escuro, passei por perto da área dos brinquedos. Nunca havia ninguém lá depois das 6, no máximo um ou outro casal sentado nos bancos próximos. Mas naquela noite, o balanço de metal, aquele enferrujado que rangia, estava se movendo. Sozinho. Não era o vento, era um movimento rítmico, como se alguém estivesse balançando de leve. Eu parei. O ranger metálico quebrava o silêncio do parque. Fiquei ali parado um tempo, o frio subindo pela espinha, observando. O balanço continuou se movendo por uns 30 segundos. Depois parou abruptamente. Como se quem estivesse ali tivesse resolvido ir embora de repente. Não vi ninguém. Tentei esquecer aquilo. Fui para casa, tomei um banho quente, assisti TV. Mas a imagem do balanço se movendo sozinho ficou na minha cabeça. No dia seguinte, evitei o parque. Fui dar a volta no quarteirão, um caminho mais longo, menos agradável. Mas a inquietação ainda estava lá. Nos dias que seguiram, a coisa piorou. Parei de ir ao parque à noite. Achava que a falta de luz talvez estivesse pregando peças na minha mente. Comecei a ir de manhã cedo, quando o sol estava nascendo e o parque começava a receber os primeiros corredores e donos de cachorro. Mas mesmo assim, a sensação não passava. E os sons continuavam. Agora pareciam mais próximos. Às vezes, jurava ouvir passos leves atrás de mim, mas ao me virar, não havia ninguém. Um dia, estava sentado num banco perto de um canteiro de flores, lendo um livro. Estava claro, havia outras pessoas por perto. De repente, um cheiro forte de terra molhada e folha podre subiu do chão, bem na minha frente. Olhei para o canteiro, esperando ver alguma coisa, talvez um bicho, mas não havia nada. A terra estava seca na superfície. O cheiro sumiu tão rápido quanto apareceu, mas deixou um gosto ruim na boca. Uma sensação de coisa velha e suja. Comecei a pesquisar sobre o Parque das Acácias. Perguntei para vizinhos mais antigos, procurei na internet. A história oficial dizia que era um terreno doado para a cidade há décadas, que antes era só mato. Nenhuma menção a acidentes graves, mortes estranhas, nada digno de nota que pudesse explicar as esquisitices. Exceto por uma lenda local, dessas que as avós contam para os netos, sobre um antigo poço no meio da mata que foi soterrado quando o parque foi feito. Diziam que coisas ruins foram jogadas lá e que o lugar nunca mais foi limpo. Mas lendas são só lendas, né? Eu queria acreditar que era só estresse, falta de sono, qualquer coisa lógica. Mas os eventos se tornavam mais frequentes, mais difíceis de ignorar. Uma tarde,
Enquanto passava por uma trilha menos usada que cortava uma área mais densa de mata, vi algo. Não era um vulto, era algo. Atrás de uma árvore enorme, vi uma sombra mais escura que a sombra natural. Tinha a forma de uma pessoa, mas era alta e magra, quase disforme. Parecia estar pendurada. Fiquei paralisado por um segundo. Quando pisquei, a sombra tinha sumido. Não havia galhos baixos o suficiente para pendurar algo ali, e a sombra não parecia ter pés no chão. Depois disso, passei a evitar a trilha da mata. Fiquei apenas nos caminhos principais, gramados e abertos. Mas o parque não me deixava em paz. Os sons seguiam. Agora, ou às vezes, pareciam mais próximos, quase como se estivessem bem atrás de mim. Uma respiração fria no pescoço, mesmo em dias quentes. A sensação de que, se eu me virasse rápido o suficiente, veria alguma coisa. Mas a coragem faltava. O medo me pregava no lugar. Foi numa quarta-feira, se não me engano. Fim de tarde novamente. O parque estava quase vazio. Apenas um ou outro corredor apressado. Eu caminhava perto do lago artificial, observando os patos. Ouvi o barulho de galhos quebrando vindo da margem oposta, onde havia um pequeno bosque. Era alto demais para ser um animal. Parecia alguém caminhando de forma pesada, quebrando tudo no caminho. Fiquei olhando, esperando ver quem era. Então a silhueta apareceu na beira do bosque. Era altíssima, desengonçada. Não dava para ver detalhes por causa da distância e da luz fraca, mas não parecia uma pessoa normal. Os membros pareciam longos demais e a cabeça parecia pequena demais para o corpo. Ela ficou parada por um momento na orla da mata, e eu tive a certeza absoluta e gelada de que ela estava olhando diretamente para mim, do outro lado do lago. Um frio percorreu todo o meu corpo, diferente de qualquer outro frio que já senti. Não era o frio do vento, era algo que vinha de dentro, ou talvez de fora, direto para dentro. A silhueta deu um passo para a frente, saindo do bosque, e o que vi me fez querer gritar. Não era um corpo só. Pareciam vários membros retorcidos se movendo juntos, como se várias pessoas tivessem sido emaranhadas e estivessem tentando se mover como uma só. Os membros eram finos, nodosos, e a forma geral se contorcia de uma maneira antinatural. Não consegui me mover por alguns segundos. A criatura, ou seja lá o que for aquilo, começou a se mover ao longo da margem do lago, na minha direção. Não andava, deslizava, ou melhor, se arrastava e se contorcia pelo chão e pela vegetação baixa, os membros finos se esticando e puxando o resto do corpo de uma maneira horrível de se ver. Ouvi um som baixo, um tipo de rangido molhado, que parecia vir daquilo enquanto se movia. O pânico finalmente me atingiu. Comecei a correr. Não olhei para trás, apenas corri pelo caminho mais rápido que encontrei em direção à saída do parque. Ouvi o barulho de galhos quebrando e folhagem sendo amassada ficando mais alto atrás de mim. Aquela coisa estava me seguindo. Corri o mais rápido que minhas pernas permitiam, o ar queimando nos meus pulmões, o coração batendo desgovernado. Enquanto corria, ouvi um som novo, mais próximo. Parecia um sussurro múltiplo, mas não era feito de palavras. Era um som sibilante, como muitas bocas pequenas expirando ao mesmo tempo, bem perto do meu ouvido. Senti algo frio e úmido roçar na minha nuca. Gritei. Não ousei parar ou olhar. A saída estava perto. Avistei os portões. Corri com toda a força que me restava. O som dos sussurros e o barulho da coisa se movendo na mata pareciam estar colados em mim. Passei pelos portões do parque e não parei até chegar na rua, onde havia casas e a luz dos postes. Só então, longe do ar pesado do parque, me permiti parar e olhar para trás. A rua atrás de mim estava vazia. Não havia nada nos portões do parque, nem no caminho que eu tinha acabado de percorrer. A luz fraca dos postes iluminava apenas a calçada e o asfalto molhado. O parque parecia normal, mas eu sabia o que tinha visto e o que tinha ouvido. Cheguei em casa tremendo. Não consegui dormir aquela noite.
Todas as sombras pareciam se mover. Todos os sons lá fora pareciam os sussurros que ouvi. No dia seguinte, no trabalho, minhas mãos ainda tremiam. Não contei para ninguém no começo. Quem acreditaria? Vi uma coisa horrível no parque. Soa como loucura. Os dias se transformaram em semanas. Evitei passar perto do parque. Fiz caminhos mais longos, mesmo que demorasse mais para chegar onde precisava ir. Mas o parque parecia não querer me deixar em paz. Comecei a notar coisas estranhas perto da minha casa. Um cheiro fraco de terra molhada e podre perto da minha janela à noite. Uma sombra escura na rua que sumia quando eu olhava direto. Uma noite, os sussurros voltaram. Estava sozinho em casa, a TV ligada baixo. Ouvi o som sibilante vindo do lado de fora da porta. Eram muitos, confusos, mas pareciam curiosos, como se estivessem me procurando. Senti aquele frio de novo, o mesmo que senti no parque. Não era imaginação, era real. Peguei minhas chaves, carteira, celular. Saí de casa o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Fui para a casa de um amigo, contei uma desculpa qualquer para dormir lá. Não voltei para minha casa naquela noite, e nas noites seguintes também não. Não voltei mais para aquela cidade. Deixei tudo para trás. Minha vida antiga, minha casa e o Parque das Acácias. Mudei para bem longe, para uma cidade grande onde parques são mais movimentados e, espero, menos antigos. Ainda sinto medo quando vejo uma área de mata densa ou quando ouço um galho quebrar inesperadamente. Ainda não entendo o que era aquilo no parque, o que ela queria, se estava ligada à lenda do poço soterrado ou se era algo mais antigo ou algo completamente diferente. Só sei que aquele lugar não é um lugar de paz. É um lugar onde algo dorme ou talvez espera. E às vezes, Vinícius, em noites muito silenciosas, juro que ainda posso ouvir, bem ao longe, o leve ranger metálico de um balanço enferrujado. E os sussurros. Ah, os sussurros. Eles parecem estar sempre um passo atrás de mim. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius. Me chamo Jonas e vou contar uma coisa que aconteceu comigo há uns anos. É sobre um parque, o que parece inofensivo, né? Mas mudou a forma como eu vejo qualquer área verde. Aquilo não sai da minha cabeça. Eu morava perto de um parque grande, desses com árvores antigas, uns lagos artificiais e trilhas que se perdiam no meio do mato. Nada especial, sabe? Lugar de gente levar cachorro, de casal namorar no banco, de criança correr. Eu ia lá de vez em quando só para caminhar um pouco, fugir da rotina. Era normal, até o dia em que deixou de ser. Começou sutil, uma sensação estranha, como se o lugar estivesse mais silencioso do que deveria. Mesmo nos horários de pico, com gente passando, parecia que o som não chegava direito. As risadas sumiam rápido demais, o latido dos cachorros soava abafado. Eu pensava que era coisa da minha cabeça, cansaço talvez. Lembro de uma tarde, estava sentado num banco perto daquele balanço velho, enferrujado, que ficava numa clareira mais isolada. Era um dia ensolarado, mas ali, perto do balanço, a sombra era mais densa e fazia um frio que não combinava com o resto do parque. O balanço se movia um pouco, mas não ventava. Só o chão de terra batida e um silêncio. Nenhum pássaro, nenhum inseto. Só o rangido leve do metal velho. Eu comecei a ir lá mais vezes. Não sei porquê. Uma curiosidade mórbida, talvez. Ou uma espécie de atração. Sempre voltava para aquela clareira do balanço. E sempre sentia a mesma coisa. O frio, o silêncio, a sensação de estar sendo observado. Uma vez vi algo no chão, perto dos meus pés. Pequenas marcas como se algo tivesse sido arrastado ali. Não pareciam pegadas, mas como ranhuras profundas. Certa noite, não lembro porquê, decidi passar pelo parque na volta para casa. Era tarde, já tinha escurecido completamente. As poucas luzes do parque iluminavam só os caminhos principais. O resto era breu.
Eu estava na trilha que passava perto daquela clareira. Podia ver a silhueta do balanço na escuridão. Foi quando eu ouvi uma risada. Parecia de criança, mas não era uma risada feliz. Era metálica, fria, e vinha dali, da clareira vazia. Meu corpo inteiro gelou. Pensei em correr, mas meus pés pareciam colados no chão. A risada parou. O silêncio que se seguiu era pior que o som. Era um silêncio absoluto, total. Não ouvia mais o barulho distante da cidade, nem o vento nas árvores. Nada. Só o som do meu próprio coração disparado no peito. Eu não aguentei. Corri. Corri o mais rápido que pude para fora do parque, sem olhar para trás. Só parei quando estava de volta na rua iluminada, entre casas e carros. Respirei fundo, olhando para a entrada escura do parque. Parecia só um lugar normal. Mas eu sabia que não era. Algo estava ali. Algo errado. Nos dias seguintes, tentei achar uma explicação lógica. Vento no balanço? Um pássaro com um canto estranho? Minha imaginação pregando peças por causa da escuridão? Mas a sensação não ia embora. A clareira, o balanço, a risada. Aquilo tinha se fixado na minha mente. Comecei a pesquisar sobre o parque. Histórico da área, lendas locais. Não encontrei nada de estranho nos registros oficiais. O parque tinha sido construído nos anos 50, em cima de um terreno que antes era só mato. Nada de cemitérios antigos, hospitais abandonados, nada que pudesse justificar o que eu senti ou ouvi. Mas aí fui fuçar em fóruns online, grupos de redes sociais da região, e encontrei relatos esparsos, gente falando sobre sensações estranhas no parque, especialmente à noite. Alguns mencionavam a clareira do balanço. Um post de um usuário que usava o nome Viajante Noturno falava sobre ouvir vozes muito baixas, vindas das árvores, mesmo quando não havia ninguém por perto. Outro, Sofia 1988, nome fictício, claro. Essas coisas online nunca são com nome real. Dizia que viu sombras se movendo nas bordas do lago ao anoitecer. Ninguém falava diretamente em terror, mas a atmosfera dos relatos era perturbadora. Uma semana depois daquele incidente, uma tempestade caiu na cidade. Choveu forte por horas. No dia seguinte, fui dar uma olhada no parque. Queria ver como a chuva tinha afetado as trilhas. O chão estava lamacento, as folhas caídas cobriam tudo. Fui até a clareira. O balanço estava lá, molhado, rangendo um pouco com a brisa. Me aproximei do balanço, com cuidado para não deslizar na lama. Olhei para o chão. As marcas que eu tinha visto antes, aquelas ranhuras, estavam mais visíveis na lama fofa. E havia outras agora. Múltiplas marcas, indo em direção ao balanço, e outras parecendo se arrastar para longe dele, desaparecendo no mato. Não eram pegadas. Eram como se algo pesado, mas sem forma definida, tivesse se movido por ali. Peguei meu celular e tirei algumas fotos. Não sei porquê. Talvez para provar a mim mesmo que não estava ficando louco. As fotos não mostravam muita coisa. Só lama e ranhuras. Mas eu sabia o que estava vendo. Algo tinha estado ali, rastejando. Naquela noite tive um sonho. Não foi um sonho comum. Era como se eu estivesse no parque, na clareira. Mas tudo estava distorcido. As árvores eram altas demais, retorcidas. O balanço pendia de galhos finos, quase quebrando. E o silêncio era ensurdecedor. Então, ouvi um som. Não uma risada, não vozes. Era um som úmido, como argila se movendo ou metal se raspando. E vinha debaixo da terra. Acordei suando frio, o som ainda ecoando na minha cabeça. Decidi que precisava saber mais. Fui falar com os moradores mais antigos da área.
Conheci uma senhora, Dona Clara, que morava ali desde que era criança. Ela me contou histórias sobre o terreno antes de ser parque. Falou que as pessoas evitavam aquele pedaço de mato. Diziam que era ruim, que o solo não aceitava nada, que as plantas morriam rápido ali, que coisas ficavam presas naquele lugar. Ela não usava palavras como assombrado ou maldição. Ela dizia ruim, com um tom que me deu arrepios. Perguntei sobre a clareira do balanço. Ela fez uma careta. Disse que aquela área em particular sempre foi a pior, que ali a terra era mais fria e que às vezes de noite se ouvia gemidos vindo dali. Perguntei se ela sabia o que podia ser. Ela balançou a cabeça, olhando para longe. Alguma coisa vive lá embaixo, ela murmurou, e de vez em quando tenta subir. Aquilo confirmou meus temores. Não era minha imaginação. Havia algo ali, algo antigo, subterrâneo. E a clareira, o balanço, era um ponto de contato, uma saída instável para o que estivesse preso lá embaixo. A risada, as ranhuras, o frio, os gemidos. Eram manifestações dessa coisa tentando emergir. Eu parei de ir ao parque. Comecei a evitar até passar pela rua que dava acesso a ele. Mas a curiosidade, ou o medo, não me deixava em paz. Eu ficava olhando para a entrada do parque de longe, imaginando o que estava escondido naquelas profundezas. À noite, os sonhos voltaram. Sempre o mesmo cenário distorcido. Sempre o som de terra e metal se movendo. Uma noite, não consegui dormir. A sensação era intensa. Era como se o lugar estivesse me chamando. Uma pressão na minha mente, me empurrando para ir lá. Eu sabia que era loucura, mas a necessidade era quase física. Peguei minha lanterna e saí. Era por volta das 2 da manhã. A cidade dormia. O parque estava imerso em uma escuridão quase total. As poucas luzes pareciam distantes e fracas. O ar estava frio e denso. Eu podia sentir a energia pesada assim que pisei na grama úmida. Cada passo parecia errado. Cheguei à clareira. A lanterna iluminou o balanço. Parado, mudo. O silêncio era absoluto de novo, mais profundo do que antes. Era um silêncio que parecia absorver o som, não apenas a ausência dele. Olhei para o chão. As ranhuras estavam lá, como cicatrizes na terra seca agora. Mas havia algo mais. O solo na base do balanço, bem no meio da clareira, parecia inchado, como se algo estivesse empurrando de baixo para cima. E eu podia ouvir um som baixo, um zumbido vibratório, vindo dali. Encostei a mão na terra, estava fria. Não fria como a noite, mas intrinsecamente fria, como se o calor fosse sugado dela. Então o balanço se moveu, não com vento, lentamente como se algo o estivesse puxando. E ouvi uma respiração, pesada, úmida. Não era humana, era a respiração de algo grande, se movendo no escuro, logo ali, naquela clareira. O solo começou a tremer levemente sob meus pés. O zumbido aumentou, se tornando um gemido grave, vibrando no ar. A terra rachou na base do balanço. Uma fenda escura se abriu, exalando um cheiro adocicado e podre. O frio se intensificou brutalmente. Eu iluminei a fenda com a lanterna. Não vi nada de imediato, apenas escuridão. Mas então algo se moveu lá dentro. Não era uma forma definida. Era como tentáculos grossos, feitos de terra úmida e talvez raízes, se contorcendo e se puxando para fora. As ranhuras no chão eram as marcas daquilo se arrastando. Eu gritei. Não um grito forte, mas um som estrangulado de puro terror. A coisa se contorceu mais rápido na fenda, como se tivesse me ouvido. O balanço rangia loucamente agora, chicoteando no ar. Eu podia ouvir o som de terra molhada batendo no metal do balanço. Um dos tentáculos saiu da fenda, rápido e pesado, e bateu no balanço. O metal gemeu, torto. Uma substância escura e pegajosa escorria dele.
o cheiro podre ficou insuportável. Eu senti um pânico primal tomando conta de mim. Minha mente implorava para fugir. Corri. Corri como nunca corri na vida. Atrás de mim eu ouvia o som da terra rachando mais, os gemidos aumentando em volume, o balanço sendo atingido repetidamente com força bruta. E a risada metálica e fria ecoou pela clareira, vindo de dentro da terra, mais clara e alta do que antes. Parecia estar rindo da minha fuga. Não olhei para trás até chegar na saída do parque. Ofegante, tremendo, olhei para a escuridão. Não ouvia mais nada. Só os sons distantes da cidade que pareciam retornar lentamente ao meu alcance. Mas eu sabia. Aquela coisa estava ali, escondida sob a terra, esperando. Nunca mais pisei naquele parque, Vinícius. Mudei de bairro pouco tempo depois. Mas a imagem daquela fenda, dos tentáculos se arrastando, o cheiro podre e aquela risada, fica gravado na minha memória. Prefiro não dizer meu sobrenome ou o nome exato do parque. Alguém pode pesquisar, tentar ir lá, e eu não quero que ninguém mais passe por isso. Aquilo não era um fantasma, nem uma maldição boba. Era algo mais primário, algo que pertence à terra, à escuridão, algo que não deveria subir. Toda vez que vejo um parque agora, um simples gramado, uma árvore grande, eu sinto um calafrio. Penso no que pode estar sob meus pés, no que mais pode estar escondido, esperando, nos lugares que parecem mais seguros e normais. E eu sei com uma certeza gelada que aquele parque não é o único lugar assim. Tem coisas lá embaixo, Vinícius, e às vezes elas tentam subir. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.